Bom dia, galerinha. Hoje nós vamos fazer a aula do dia 20/4. Vamos fazer a correção das atividades que eu pedi para vocês fazerem no dia 17/4. São atividades da apostila, o livro didático, de 1 a 6, página 44 e 46, a 46. Eu lembro vocês que o livro de atividades nós vamos utilizar no fim da unidade. Então vocês podem ir fazendo as atividades ao longo das nossas próximas aulas, ok? Então vamos lá. Atividade número 1. O que eu tenho aqui? Represente no plano cartesiano os pontos A, B, C, D, E, F e G. Eu vou representar o ponto A, ele está aqui com a coordenada 1, abscissa 1, e ordenada 3. Então o valor do meu x vai ser 1 e o valor do meu y vai ser 3. Eu vou pegar, traçar uma linhas imaginadas da seguinte forma: vou traçar linhas paralelas, né, ao eixo contrário, para encontrar os pontos. Por exemplo, vamos lá, o ponto A. O meu x é 1. Eu vou traçar uma linha perpendicular, vamos dizer assim, né? Melhor dizendo, uma linha perpendicular ao ponto número 1, né? Na reta das abscissas, né? Então, tenho aqui uma reta perpendicular ao eixo X, que passa pelo ponto 1 no eixo, né? E vou seguir, eu posso ir bem mais para frente. E no ponto 3 de Y, ou das ordenadas. Então, no ponto 3, eu vou traçar também uma reta perpendicular, ou seja, formando um ângulo de 90 graus com o eixo Y. O encontro dessas duas retas, eu vou encontrar os pontos que foram pedidos aqui. Por exemplo, ponto A é 1 de x e 3 de y. Então, 1 de x e 3 de y. Olha o ponto A aqui. Ok? Ponto B, 4 de x menos 2 de y. 4 de x está aqui e menos 2 de y está aqui. A interseção das duas retas aqui é o ponto que eu estou procurando. Então, do 4 vem para cá, né? Se eu traçar uma reta aqui no 4 e outra no menos 2, a interseção dos dois, ou seja, o ponto em comum, é o ponto B. Ponto C, menos 1 de x e 3 de y. Menos 1 de x está aqui e 3 de y. Olha aqui. Então, o ponto C está aqui. Ponto D, menos 2 de x, menos 5 de y. Menos 2 de x está aqui, menos 5 de y está aqui. Então, a interseção dos dois é o ponto D. O ponto E é menos 3 de x e 0 de y. Então, menos 3, eu vou traçar uma reta, imaginar, né, uma reta aqui perpendicular, e uma reta perpendicular no zero também, no zero da ordenada, né, ou o próprio eixo x, o próprio eixo x, o ponto 0 no y, o ponto 0 no y, o ponto de interseção é a origem do plano cartesiano. Então, meu ponto E, ele vai estar no próprio eixo das abscissas, ok? Agora, o contrário, de 0, o ponto F, que é 0 e 2, né? Então, 0, que é a origem do plano cartesiano, e o 2, que está aqui no próprio eixo das ordenadas. Então, o ponto F está no próprio eixo. É um ponto de eixo, né? O ponto G, que é 0 e 0. Então, é a própria origem do plano cartesiano. O 0 e o 0, o ponto G aqui, que está aqui identificado. Ok, galera? Agora vamos para a atividade The Number 2. Agora aqui na questão número 2, né? Considera o conjunto A igual a 0, 1 e 2. Os elementos são 0, 1, 2. O conjunto B, que os elementos são 3 e 5. Obtenha A vezes B e B vezes A. Ou A por B e B por A. Então vamos lá, A por B. Eu vou formar os pontos de cada elemento, pegando cada elemento do primeiro conjunto e fazendo a ordenada, como ordenada, né, o ponto do outro conjunto. Então, aqui no caso, A vezes B, eu vou ter 0 e 3, 0 e 5. Então, peguei o primeiro e juntei com os dois outros. 1 e 3, 1 e 5, 2 e 3, 2 e 5. Então, eu encontrei todos esses pontos aqui. Ó, capa. B vezes A, aí já vai ser o contrário. B vezes A ou B por A vai ser a abscissa vai sair do conjunto B e as ordenadas do conjunto A. Então, vou ter 3 por 0,
3 e 1, 3 e 2. 5 e 0, 5 e 1, 5 e 2. Então esses são os pontos A por B e B por A, o A vezes B e B vezes A. Represente geometricamente os conjuntos A vezes B e B vezes A. Em seguida, trace uma reta que divida os quadrantes ímpares 1 e 3. Ah, outra coisa, quais são os quadrantes ímpares? Eu vou voltar aqui lá naquele outro exercício. Deixa eu ver aqui. Olha só, esse quadrante aqui, ele é formado pelos elementos par de x e par de y, então é positivo, positivo, positivo de x, positivo de y. Esse aqui vai ser negativo e positivo, esse aqui negativo e negativo, esse aqui positivo e negativo, positivo de x, negativo de y. Esse é o primeiro quadrante, esse é o segundo quadrante, esse é o terceiro quadrante, esse é o quarto quadrante. Então, se eu falo lá na outra questão que eu quero que passe, que divida os quadrantes ímpares ao meio, eu vou passar pela origem e dividir esses dois quadrantes aqui, o quadrante 1 e o quadrante 3. Ok? Voltando aqui para outra tela, nós temos então eu vou pegar todos esses pontos aqui, A e B, né, que é 0 e 3, 0 e 5, depois 1 e 3, 1 e 5, 2 e 3, 2 e 5. Coloquei. E os pontos 3 e 0, 3 e 1, 3 e 2. 5 e 0, 5 e 1, 5 e 2. E vou dividir os quadrantes ímpares, ou seja, o quadrante 1 e o quadrante 3 ao meio. Dividindo ao meio, passei aqui uma reta, ok? Tranquilo. Agora a letra C. Na representação gráfica de A vezes B e B vezes A, é possível observar uma simetria? Qual é essa simetria? Sim, se eu for pensar A vezes B e B vezes A, eles não vão ser simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes simples. Espero que eu não entendi. Então, na representação gráfica de A vezes B e B vezes A, é possível observar uma simetria. Qual é essa simetria? No gráfico, sim, há uma simetria em relação a essa bissetriz. A bissetriz é essa reta que nós dividimos aqui os quadrantes em dois, dividir ao meio, né? Dividimos com essa reta aqui, nós dividimos os quadrantes 1 e 3 ao meio. Então, essa bissetriz aqui, como ela dividiu em duas partes simétricas, duas partes iguais, nós podemos falar que essas duas partes são simétricas, né? São iguais, são partes simétricas. Então, nós podemos afirmar que o gráfico dos conjuntos A vezes B e B vezes A, eles são sim simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Ok? Question number 3. Uma empresa de abastecimento de água cobra R$ 2,00 o metro cúbico, sem taxas. A receita R da empresa é dada em função da quantidade X de metros cúbicos consumidos. Letra A. Escreva a lei de formação da função que relaciona R em reais e X em metros cúbicos. Olha só, uma empresa de abastecimento de água cobra R$ 2,00 o metro cúbico. R é a receita e X são os metros cúbicos. Então, posso afirmar que a receita é igual a 2 vezes os metros cúbicos consumidos. Então, a lei de formação dessa função vai ser R é igual a 2x. Letra B. Construa o gráfico dessa função. Então, o que nós vamos fazer, galerinha? Então, para construir esse gráfico aqui, eu fiz um esqueminha aqui, que é o seguinte. Esses são os valores de x, que eu atribuí 0, 1, 2, 3 e 4. A minha função, que é R, é igual a 2, que multiplica x, ou seja, a receita é igual a 2 vezes os metros cúbicos consumidos, e eu vou encontrar o valor de R. Então, quando meu x for 0, ou quando eu consumir 0 metros cúbicos, eu vou ter uma receita de R$0. Quando eu consumir 1 metro cúbicos, a receita vai ser de R$2. 2, 4, 3, 6, 4, 8. A partir dessa função aqui. Então, vou pegar esses pontos aqui, 0 e 0, 1 e 2, 2 e 4, 3 e 6, 4 e 8, e jogar lá no gráfico, que nós temos, 0 e 0, a origem, 1 e 2, 2 e 4,
3 e 6, 4 e 8. E vou juntar, vou unir todos esses pontos aqui, formando essa reta aqui. Então, essa reta é referente a essa lei de formação aqui. Esse é o gráfico é esse aqui, ó. Esse é o gráfico desta função aqui. Ó, capa. Question number 4. Determine o domínio e o conjunto imagem das funções representadas no gráfico a seguir. Então, o domínio são os valores de x, o conjunto imagem são os valores de y que se relacionam com x, ok? Então, nós vamos ver representar aí quem é o domínio e quem é a imagem. Então, aqui, domínio. O domínio nesse primeiro gráfico aqui, ele vai do -2 até o 5. Todos esses números aqui, do -2 até o 5, ele está se associando com o y aqui, ó, não tá? Olha só, todos estão se associando, do -2 até o 5. Então, ele vai ser fechado em -2, porque a bolinha está fechada, e fechado em 5, ok? A imagem, eu já vou analisar aqui no eixo y, vai do 1 até o -3, também do -3 fechado, né, primeiro é o negativo, do -3 fechado até o 1 fechado também. Esse é o meu conjunto imagem e esse é o meu conjunto domínio. A capa. Então, o gráfico, se eu achatar esse gráfico tudo aqui para o eixo x, ele não vai ultrapassar, nem vai ser antes do -2, nem vai ser depois do 5. A capa. Bora lá agora, o próximo aí, letra B. Letra B, nós temos aí esse gráfico. Mesma coisa, nós vamos analisar aqui do x e depois do y, o conjunto domínio e o conjunto imagem. O domínio, meu gráfico aqui vai do -3 até o 4, também fechado, -3 e fechado em 4, ó, capa. E o meu conjunto imagem vai do -3 até o 2, aí, ó. Ele vem aqui, se traçar aqui no -3, não passa nada do -3. O -4 não tem, -5 não tem, vai a partir do -3 até o 2. Então, meu conjunto imagem é do -3 fechado até o 2 fechado também. Letra C. Olha só esse aqui. Meu conjunto domínio, ele vai do -5 até o 4. Mas olha só, do -1 até o 0, eu não tenho domínio aqui, eu não tenho nenhum valor de x que se relaciona com alguém aqui. Então, primeiro, o meu domínio vai ser aberto no -5, porque a bolinha está aberta, vai até o -1, fechado no 5. Do -1 ao 0, eu não tenho nenhum valor. Aí começa novamente. Deixa eu ver isso aqui, é fechado no 0, e aberto no 4. Esse é o meu domínio. E o conjunto imagem vai do -2 fechado até o 6 aberto, que o -2 está fechado, até o 6 aberto, que o 6 aqui não entra, ok? Rani, mas por que não teve aqui um intervalo que não é ninguém? Porque se a gente for analisar aqui o y está em todos, qualquer reta perpendicular ao eixo y aqui, ó, ele vai interceptar o gráfico. Então, minha imagem é tudo isso aqui. Vai do -2 até o 6 aberto. -2 fechado até o 6 aberto. Ok? E letra D. O meu domínio. O domínio aqui nesse caso, que são os valores de x, se a gente prestar atenção, ele não está nem aberto nem fechado. Ele tem uma continuidade aqui. Então, ele vai vir aqui, até no infinito. No menos infinito. E aqui vai até o mais infinito. Então, meu conjunto imagem vai ser todos os valores de R. O meu conjunto domínio vai ser todos os valores de R, ok? O conjunto imagem, presta atenção, ele vem do menos negativo, né? Se eu vou ter vários valores de x aqui, eu vou ter também vários valores de y. E vai até o 3 fechado. Então, é aberto no menos infinito e fechado no 3 aí positivo. Amém? Question number 5. Bora ver aqui a question number 5. Então, nós temos aqui, quinta questão. Acompanhando o crescimento do filho, um casal constatou que de 0 a 10 anos, a variação de sua altura se dava em forma mais rápida do que dos 10 aos 17 anos. E a partir dos 17 anos, essa variação passava a ser cada vez menor, até se tornar imperceptível. Para ilustrar essa situação, esse casal fez um gráfico relacionando as alturas do filho nas idades consideradas.
Que gráfico melhor representa a altura do filho nesse casal? Então vamos lá, vamos analisar aqui. Um casal constatou que dos 0 aos 10 anos, a variação de sua altura se dava de forma mais rápida do que dos 10 aos 17 anos. Então, se a gente analisar aqui o gráfico, os gráficos, nós vamos ver que pode ser tanto A quanto B, correto? Que houve dos 0 aos 10 anos, foi mais rápido do que dos 10 aos 17. Dos 10 aos 17, esse aqui foi constante, e esse aqui houve um leve crescimento, mas a gente não tem essa informação ainda. E a partir dos 17 anos, essa variação passava a ser cada vez menor. Então, se é menor, olha só, a partir dos 17 anos, aqui começou a ser constante, ele ficou com a mesma altura. Aqui não, aqui foi diminuindo, né, até se tornar imperceptível. Então, a partir daqui que foi tornando imperceptível, mas aqui não, aqui está falando que a partir dos 17 anos ele ficou com a mesma altura, que é de 171 centímetros. Então a alternativa aqui é a alternativa B. Ok, my question number 6. Olha só, essa questão vocês vão ter que analisar cada item, né? Cada alternativa e verificar se está igual, se está condizendo com o gráfico. Como já sei que a resposta é a letra B, vamos analisar aqui a B. Saí de casa e quando vi o ônibus parado no ponto, corri para pegá-lo. Ok, olha só, a distância de casa, e aqui é o tempo, correto? Infelizmente o motorista não me viu e partiu. Após esperar algum tempo no ponto, resolvi voltar para casa, olha só, distância da casa, ele voltou para casa e chamar um táxi. Passado algum tempo, então ele ficou em casa em algum tempo, o táxi me pegou na porta de casa e me deixou no escritório. Então, o táxi pegou ele aqui e foi para o escritório, se afastando de casa. Então, alternativa, letra B. Galerinha, qualquer dúvida, vocês coloquem aí, tira foto da questão e manda como resposta, ok? Bye, bye.